Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula da série Contribuindo com o KDE. Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar as tecnologias KDE no seu computador. Para isso, nosso primeiro passo será a instalação do Arch Linux. O Arch Linux é uma das diversas distribuições Linux que te entregam atualmente as versões mais recentes das tecnologias KDE, prontinhas para você utilizar. Após a instalação do Arch Linux, eu vou mostrar como instalar cada uma das três principais tecnologias do KDE que eu apresentei na videoaula 1. O KDE Plasma Desktop, o KDE Frameworks e o KDE Applications. Bom, o primeiro passo para a instalação do Arch Linux é a obtenção da ISO de instalação direto do site do projeto. Para isso, nós vamos acessar archlinux.org. Vamos clicar aqui em Download e escolher um dos mirrors brasileiros. Ou você pode baixar via torrent se você preferir. Eu vou escolher esse primeiro mirror e você deve fazer o download do arquivo archlinux 2015-10.01 dual.iso. Okay? Eu já tenho esse arquivo aqui na minha máquina. E uma atividade importante a ser feita após o download é a verificação do MD5-SUM para detectar qualquer eventual problema durante o download. No Linux, você vai executar MD5-SUM e passar como parâmetro o arquivo que você acabou de baixar. No Windows, você vai ter que instalar alguma aplicação que calcule o MD5-SUM para você. A saída da execução é um número que nós vamos comparar com aquele presente no arquivo md5sums.txt no mesmo repositório de onde baixamos a ISO. Sendo esses dois números iguais, nós temos certeza que o download da imagem foi feito com sucesso. Bom, eu vou instalar o Arch Linux no VirtualBox. Vocês podem fazer o mesmo ou instalar numa partição real do seu computador. Os comandos são basicamente os mesmos. Então eu vou criar uma nova máquina virtual. Vou chamar de Arch Linux. É uma imagem do tipo Linux de 64 bits. Eu vou alocar 3 GB de memória para a máquina virtual. O meu computador tem 8 GB, então é uma proporção razoável, nem muito nem pouco. Eu vou criar um novo disco virtual do tipo VDI, de forma dinamicamente alocada, ou seja, o tamanho do disco irá crescer de acordo com o uso. Okay? Como nós vamos compilar aplicações do KDE, eu vou configurar um limite máximo de 100 GB, mas ele só vai consumir exatamente o que for utilizado na máquina virtual. Vou clicar em Create e após criada a máquina, eu vou clicar aqui em Settings, depois Storage e aqui no ícone do CD nós vamos selecionar a ISO que acabamos de baixar. Ok? Em Network, nas configurações de rede, eu vou ajustar o modo de rede para Bridged, de modo que a máquina virtual obtenha um endereço IP na mesma faixa da minha máquina host. Nas configurações de áudio, eu vou pedir para ele usar o Intel como back-end de áudio para que eu consiga reproduzir áudio na minha máquina virtual. Vou clicar em OK e vamos iniciar. Start. Bom, embora o Arch Linux não seja uma das distros mais fáceis de serem instaladas, pelo fato dela não disponibilizar um instalador gráfico, visto que o público-alvo dessa videoaula é basicamente potenciais futuros colaboradores do KDE, eu creio que a gente possa prosseguir com a instalação do Linux via linha de comando. Eu garanto que se você seguir exatamente os passos que eu apresentar aqui, você vai conseguir instalar o Arch. Nós vamos escolher a opção de 64 bits. Vamos iniciar a imagem de instalação.
E o primeiro passo consiste na configuração do layout de teclado. Então, você vai executar o comando load keys, e se você estiver usando um teclado com layout brasileiro, BR-ABNT2. Ok? Esse comando faz com que o Arch entenda que você está usando um teclado com layout brasileiro. Como eu estou usando um teclado com layout americano, eu não vou executar esse comando, vou usar o layout padrão do Arch, que é compatível. Bom, o próximo passo consiste na criação da tabela de partição e de uma partição no nosso HD virtual do VirtualBox que acabamos de criar. Para isso, nós vamos executar o comando cfdisk/dev/sda. Eu vou criar uma nova tabela de partição do tipo DOS e vou criar uma nova partição nesse espaço livre que está aqui, simplesmente pressionando Enter aqui no New. Vou criar uma partição com o tamanho total disponível, 100 GB, e uma partição primária. Enter. Eu vou marcar essa partição como bootável, vou pressionar Enter aqui em Bootable, e vou escrever minha tabela de partição no meu HD virtual, pressionando Enter em Write. Vamos digitar Yes, Enter, e podemos finalmente sair do cfdisk. Muito bem, nós vamos agora formatar a partição /dev/sda1 que acabamos de criar. Para isso, vamos rodar o comando mkfs.ext4, já que eu quero particionar usando o sistema de arquivos ext4, e vou passar o caminho da partição sda1 que acabamos de criar. Ok, partição formatada. Vamos agora montar essa partição dev sda1 na pasta mnt. Bom, o próximo passo é a configuração dos mirrors de instalação do Arch Linux. Obviamente, você precisa estar com sua máquina conectada na internet. Eu vou iniciar renomeando com o comando move o arquivo /etc/pacman.d mirrorlist para o arquivo etc/pacman.d mirrorlist.new. E vou editar esse arquivo com o VI. O arquivo mirrorlist ele contém uma lista de todos os mirrors de instalação do Arch Linux. Todos estão habilitados por padrão. Eu vou desabilitar todos eles e habilitar somente os brasileiros. Para isso, eu vou digitar %s e vou pedir para o VI substituir todas as linhas que começam com server por sustenido server, ou seja, comentando todos os mirrors. Vou pressionar Enter e agora eu vou habilitar somente aqueles brasileiros. Eu vou procurar os mirrors que contêm .br. Então vamos iniciar a busca com barra. Para encontrar um ponto, nós temos que usar _, ponto, seguido de br. Então encontramos aqui um primeiro mirror da USP, vou pressionar Home e X para descomentar esse mirror. N para procurar a próxima ocorrência de .br. N novamente, encontrei mais um mirror da UFSC, vou pressionar Home e X para descomentar. N novamente, encontrei outro mirror, Home, X para descomentar, N, encontramos mais um mirror da Unicamp, Home, X, N, mais um mirror da RNP, Home, X, N, e voltamos ao primeiro mirror. Então estamos com todos os mirrors brasileiros habilitados. Vou pressionar ESC, W de write, Q de quit. Ok? Nós vamos agora executar o comando rankmirrors, que irá receber como entrada o arquivo que acabamos de editar, e eu vou guardar a saída no arquivo etc/pacman.d mirrorlist. O rankmirror ele vai analisar todos os mirrors brasileiros que foram habilitados e colocá-los em ordem de desempenho no arquivo etc/pacman.d mirrorlist. De modo que agora podemos instalar o Arch Linux usando o mirror mais rápido à nossa disposição. Bom, nós vamos começar usando o comando pacstrap, pedindo para instalar na pasta /mnt
um grupo de pacotes do Arch chamado base. Esse grupo base ele contém os pacotes necessários para uma instalação mínima do Arch Linux. Ok? Ele está sincronizando e instalando os pacotes mínimos da instalação do Arch. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, então não se espantem, minha internet não está tão rápida assim ainda. Ok, pacotes do grupo base instalados, nós vamos agora gerar uma versão inicial do arquivo fstab, usando o comando genfstab -p, passando como parâmetro o diretório onde montamos a nossa partição e direcionando a saída para o arquivo mnt etc fstab. Com isso, nós podemos executar o comando arch-chroot para mudar a raiz do sistema para a pasta onde montamos a nossa partição, como se tivéssemos dado boot no Arch que estamos instalando. Vamos fazer mais algumas configurações agora direto na instalação. O primeiro passo é ajustar o hostname. Eu vou chamar essa máquina de devel, mas você pode dar o nome que você quiser. Então eu vou executar echo devel, direcionando a saída para etc hostname. Nós vamos agora configurar o relógio do sistema, indicando o time zone onde estamos, com o comando ln-s user share zone info, e vamos passar o time zone mais próximos, como eu estou aqui em Salvador, América, Bahia, e vamos guardar, fazer esse link apontar para o /etc local time. Ok, vamos agora configurar o idioma da nossa instalação. Para isso, nós vamos editar o arquivo /etc/locale.gen e vamos descomentar o idioma que queremos usar na nossa instalação. Eu vou instalar com o idioma inglês, então eu procurei por en_us e eu vou pressionar X para descomentar essa opção. ESC, _WQ, e vamos executar agora o comando locale-gen para que ele gere as traduções para esse idioma. Precisamos ainda gerar um arquivo contendo o idioma que escolhemos. Então vamos escrever lang igual a en_us.utf8 e vamos guardar isso no arquivo etc locale.conf. Precisamos direcionar para esse arquivo. Ok, precisamos tornar a configuração do teclado permanente. Então vamos executar echo keymap igual a br.bnt2 e direcionar isso para o arquivo etc vconsole.conf. Se você estiver usando um teclado com padrão brasileiro, ok? Como eu estou com um padrão americano, eu vou descartar também esse comando. Ok, o próximo passo é a geração da imagem de boot usando o comando mkinitcpio -p linux. Vamos agora instalar o Grub, que é o boot manager que usaremos nessa instalação, usando o pacman, que é o utilitário para gerenciamento de pacotes do Arch. Então pacman -s maiúsculo para instalar e o nome do pacote Grub. Instalação do Grub concluída, nós vamos usar o comando grub-mkconfig para gerar um arquivo de configuração padrão do Grub e vamos salvar -o de output no arquivo /boot/grub/grub.cfg. E vamos agora instalar o Grub no HD /dev/sda.
Ok? Estamos quase finalizando nossa instalação. Nós vamos agora instalar o Network Manager, que é o sistema para gerenciamento de redes do Arch Linux. Então, o comando pacman-s maiúsculo, Network Manager, instala todos os pacotes necessários. E nós vamos habilitar o Network Manager para que ele seja inicializado durante o boot, com o comando systemctl enable Network Manager com N maiúsculo e M maiúsculo. Muito bem. Vamos definir a senha de root usando o comando passwd. Vou colocar uma senha qualquer. Root. E vamos criar mais um usuário, que será o usuário que utilizaremos para logar na seção do KDE Plasma. Usando o comando user_add -m para criar o home, -g para definir o grupo padrão, -s para indicar qual shell ele deve utilizar e o nome do usuário, Sandro. Vou definir a senha do usuário Sandro com o comando passwd Sandro. Vou colocar Sandro. Também é interessante que nós instalemos o sudo, que é um utilitário que nos permite executar operações com permissões de root a partir de usuários convencionais. Então eu vou executar um pacman-s sudo e vou aproveitar e instalar também o editor Vim. E vou executar vi sudo para configurar o usuário convencional Sandro, que acabamos de criar, para que ele possa executar operações com permissões de root. Eu vou descer aqui até o final do arquivo. Na linha com as configurações para o root, nós vamos duplicar essa linha, YYP, e vamos substituir root por Sandro. Eu vou pressionar DW de Delete Word, I para inserir, e vou colocar meu novo usuário, Sandro espaço. Vou pressionar ESC. E aqui, antes de all, eu vou pressionar I e digitar no passwd, dois pontos. Ok? Com isso, nós podemos executar comandos com permissões de root a partir do usuário Sandro. Vou pressionar ESC, dois pontos, WQ. Podemos então pressionar Ctrl D para sair do chroot. Eu vou desmontar a partição, o mount/mnt, e podemos finalmente realizar a primeira execução do nosso Arch Linux recém-instalado. Para isso, eu vou reinicializar a minha máquina com o comando shutdown-r now. E assim que eu reinicializar, eu vou remover o CD da minha máquina virtual. Vamos lá. Aqui em Devices, Optical Devices, Remove Disk from Virtual Drive. Bom, eu não fui rápido o suficiente, eu vou reinicializar a máquina de novo aqui em Machine Reset. Então já temos o menu do Groovy sendo executado. Eu vou selecionar Arch Linux. E eu posso então fazer o login com o meu usuário root. Bom, essa foi a instalação básica do Arch Linux. Bom, nós vamos agora realizar a instalação do KDE Plasma Desktop a partir do ambiente Arch Linux que acabamos de configurar. Para isso, nós vamos executar pacman-s, vamos instalar o pacote Shorg, que representa o servidor gráfico X11, e o pacote plasma-meta, que contém todos os pacotes necessários para a execução do KDE Plasma Desktop. Vou pressionar Enter, vou simplesmente aceitar todos os valores default e aguardar a instalação.
Ok, nós vamos habilitar o SDDM, que é o Login Manager padrão do KDE Plasma, para que ele seja executado durante o boot. Então, o comando systemctl enable SDDM. Ok, nós vamos instalar ainda o console, que é o terminal do KDE. Nós vamos precisar dele mais à frente. E vamos instalar o pacote VirtualBox Guest Utils, para que possamos executar o KDE Plasma Desktop em tela cheia dentro do VirtualBox. Ok, KDE Plasma instalado. Fácil, não? Vamos reinicializar a máquina para que possamos finalmente entrar na seção do KDE Plasma. Ok, esse é o tema padrão do SDDM. Nós vamos fazer o login no Plasma para trocar pelo tema SDDM Breeze, padrão do KDE Plasma. Para isso, nós vamos selecionar aqui em Session, Plasma, e vamos fazer o login com o usuário que criamos, Sandro. Nós podemos agora utilizar o KDE Plasma em tela cheia, clicando aqui em View, Full Screen Mode, ou pressionando a tecla Host F. No meu computador, o VirtualBox tem a tecla Host configurada como sendo o Ctrl da direita. Então, Ctrl F nos permite em tela cheia. Ok, eu vou clicar aqui no menu do KDE, vou selecionar System Settings, vou clicar aqui em Startup and Shutdown, Login Screen e vou mudar o tema do SDDM para o Breeze. E vou clicar em Aplicar. Ele pede a senha do usuário atualmente logado, que é o usuário Sandro, cuja senha é Sandro. Vou clicar em OK. E nós podemos agora realizar o Logout, botão direito Leave, para verificar se o novo tema do SDDM foi corretamente instalado. Ok, esse é o tema Breeze do SDDM. Vamos fazer o login novamente. Ok, sempre após a instalação do KDE Plasma, é interessante que vocês venham em System Settings, Display and Monitor, Compositor e escolham o OpenGL 3.1 com o back-end GLX. Geralmente essa opção te dá um desempenho gráfico melhor. Vou clicar aqui em Apply. E uma última configuração, geralmente necessária, é a configuração do layout de teclado, visto que as configurações do KDE são separadas das configurações do Xorg. Então eu vou clicar aqui em Input Devices, Layout. Você pode clicar aqui em Configure Layout e você pode remover o layout americano padrão e adicionar o seu layout para o teclado brasileiro. Como eu estou com o teclado americano, eu vou manter esse daqui e vou simplesmente adicionar habilitar os dead keys para que os acentos da língua portuguesa funcionem bem. Ok? Esse é o seu KDE Plasma Desktop prontinho para uso. Bom, nosso próximo passo é a instalação do KDE Frameworks 5. Na verdade, alguns deles já foram instalados como dependências do KDE Plasma. Nós vamos instalar os restantes. Para isso eu vou pressionar Alt F2
e executar o console do KDE. Para instalar o KDE Framework 5, nós devemos simplesmente digitar sudo pacman-s kf5. Como já temos alguns módulos instalados, eu vou adicionar o parâmetro "-needed" para que ele instale somente aqueles que não estão já presentes no meu sistema. Vou selecionar as opções Default. Ele está pulando aqueles já presentes. E vai instalar os restantes. Ok, KDE Framework 5 instalado. Bom, nós realizamos a instalação do KDE Plasma Desktop, do KDE Frameworks 5. Vamos agora instalar o KDE Applications. Para isso, vamos executar sudo pacman-s KDE Applications. E eu vou novamente colocar o parâmetro "-needed". Vou pressionar Enter, vou selecionar todos os valores default e aguardar a instalação. Então, se você clicar aqui em Applications, você já tem as aplicações do KDE Edu, aplicações educacionais do KDE aqui, os jogos do KDE Games, também já instalados, dentre outras aplicações que fazem parte do KDE Applications. Muito bem. Uma última dica, mantenha o seu sistema sempre atualizado. Execute diariamente sudo pacman-syuu e fique sempre por dentro das novidades que o KDE disponibiliza para você. É isso aí, pessoal. Divirtam-se e nos encontramos na próxima videoaula, onde eu vou falar sobre como configurar o ambiente de desenvolvimento para que você possa começar a fazer as suas primeiras contribuições. Um abraço, tchau, tchau.